O nosso objetivo para hoje é resolver sistemas de equações não lineares, numa perspectiva da escrita homogénea, portanto, escrever funções f's que vamos ter que definir isto em abertos de Rn, porque vamos exigir a existência da derivada da função em pontos. Portanto, para resolver, como vamos ter ainda que exigir derivadas das funções invertíveis, portanto, estamos a falar de sistemas de tantas equações quanto as incógnitas, portanto, n por n. Portanto, no contexto do cálculo 2, isto pode ser visto como uma aproximação linear, portanto, o que nós queremos como objetivo final é introduzir um procedimento que se chama o método Newton e queremos entender isto como a aproximação linear, portanto, esta derivada da função vai ser a derivada que aproxima na ordem 1, portanto, na aproximação linear, a variação da função a partir do ponto A. Portanto, o nosso H é, isto para tentar deduzir a equação que dá o método Newton, que dá o algoritmo para o método Newton, este H é o afastamento a que nós vamos quando partimos do A. Portanto, fazendo simplesmente uma mudança de variável e tendo em conta que queremos resolver as equações na forma homogénea, portanto, podemos começar por escrever então que temos o f de x menos o f de a, dado por a derivada do f, portanto, aqui estamos a escrever na forma função vetorial, Rn em Rn, em A, e agora substituímos o H por x menos A, e para deduzir a equação que faz funcionar o método Newton, vamos resolver isto, portanto, resolvendo em ordem a x. Vamos ver exatamente que vamos ter que começar por aplicar a derivada inversa no primeiro e no segundo membro. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Portanto, vamos, para resolver em ordem a x, escrever aqui a derivada de f em a menos 1. Portanto, se pomos do lado esquerdo, obviamente que aqui aparece a derivada também do mesmo lado, portanto, de f em a menos 1, aplicada a f de x menos f de a, e ainda vamos ter em conta que, como queremos resolver a equação homogénea, isto vai ser igual a zero. E, portanto, o que é que sobra? Portanto, do lado, no primeiro membro, sobra derivada inversa do f em a, aplicada a f a menos f de a, podemos pôr, portanto, o sinal menos para fora, de f em a, há de ser igual a x menos a. Portanto, está quase resolvido. Agora trata-se só de somar em ambos os membros a, certo? Portanto, podemos somar a e somar a, e daqui obtemos exatamente a equação que nos vai fazer funcionar o procedimento em que nós vamos fazer o seguinte, não é? Portanto, agora descrevendo o método Newton como um algoritmo. Portanto, o método Newton começa com o passo, podemos chamar-lhe o passo inicial, ou passo zero, que é partirmos de uma conjectura. Portanto, vamos supor que A0 resolve aquela equação. Portanto, o nosso A0 é a conjectura inicial, e depois usamos a equação para ir encontrando o A1, que há de passar a ser o resultado do passo 1, em que o A1 se obtém da iteração anterior, portanto, da A0, à qual se vai subtrair a derivada do f em A0 inversa, aplicada a f de A0. E por aí, e prosseguimos, não é? Portanto, no passo 2, encontramos o A2, que se obtém do passo anterior, portanto, de A1,
ao qual se subtrai derivada inversa em A1, aplicada a f de A1, etc. Aqui está um exemplo quadrático e bastante simples para aplicar o método Newton. Este exemplo, inclusivamente, pode ter uma conjectura inicial bastante facilitada. Quando estudamos x igual, portanto, a primeira equação pode-nos definir a parábola x igual a y ao quadrado, enquanto que a segunda equação define-nos a parábola y igual a menos x ao quadrado. Portanto, são ambas parábolas e, portanto, a solução será a interseção das duas. Portanto, se não quisermos estudar o caso trivial em que elas se intersetam, portanto, esta sendo a parábola x igual a y ao quadrado, portanto, eixo do x, eixo dos y, intersetada com a parábola com cavidade para baixo, vértice em 0, 0. Já agora será interessante o caso em que elas se intersetam. Este será o ponto de coordenadas, que é fácil de ver, que terá que ser o ponto de coordenadas 1, menos 1. Portanto, se não quisermos estudar o caso trivial de solução 0, 0, podemos, por exemplo, começar com o nosso passo 0, em que a conjectura inicial, ou o nosso guess inicial, é 1 menos 1. Claro que este caso é tão simples que podemos, por inspeção, portanto, colocando os valores nas equações, verificar que isto é uma solução, e o método Newton há de parar no passo seguinte, porque o passo seguinte há de nos dar um A1 exatamente igual ao 1 menos 1, de onde nós saímos. Portanto, o método Newton não se fez para resolver este sistema, mas este exemplo pode-nos ajudar a perceber como é que isto funciona. Portanto, o A1, no fundo, será uma verificação de que já encontramos a solução. Portanto, de acordo com a equação ou a iteração A1 que vimos há bocado, portanto, será A0, ao qual vamos subtrair a derivada podemos já fazer a derivada desta função avaliada em 1 menos 1 e depois inverter. Por exemplo, a derivada se ficará 1, 2x menos 2y, 1, para inverter depois de avaliar no ponto 1 menos 1. E temos que aplicar isto ao valor que o f tem, em 1 menos 1. Portanto, se quisermos, já agora só para rever os cálculos das matrizes inversas, portanto, podemos, neste caso, avaliar isto e substituir já, não é? Portanto, em x igual a 1, isto fica 2 e fica 2 aqui também. Portanto, agora trata-se só de fazer a matriz inversa. Portanto, lembrando, invertibilidade de matrizes. Portanto, se isto está de ser igual a 1 sobre o determinante desta matriz, que é 1 menos 4. Portanto, há de ficar menos 1/5. E agora temos que trocar as posições das entradas, que por acaso são iguais, na diagonal, e os sinais nas entradas da diagonal secundária. E agora isto fica trivial porque, obviamente, já saímos do valor que é a solução. Portanto, quando estivermos a avaliar f neste ponto, há de ficar 0, 0, não é? Portanto, o f é esta parte. Portanto, substituindo, fica 1 menos 1 dá 0 e 1 ao quadrado menos 1 dá 0. Portanto, este dá o valor 0, 0 e o método de Newton acaba aqui, stop. Portanto, o computador diz-nos que encontramos exatamente a solução para este sistema de equações não linear.